Dando sequência, nós teremos mais uma suspensão de 10 minutos, proposta pelo deputado Dirceu Dresch, onde vamos receber o senhor Eduardo Medeiros Piazeira, presidente da SEAGRO, Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, e do senhor Gilmar Luiz Espanhol, coordenador estadual do SIDASP, Sindicato de assessoramento, pesquisa e perícia de informações de Santa Catarina. O assunto a ser tratado, eles falarão acerca das reivindicações e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas. 10 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, representamos aqui o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas Agrícolas de Santa Catarina, mais especificamente a EPAGRE, a SIDASC e a SEASA, e gostaríamos aqui de fazer um alerta. São 2 pontos que gostaríamos de abordar. O primeiro é com relação ao tratamento que o governo do Estado vem nos dando nas negociações coletivas do nosso acordo coletivo de trabalho deste ano. Só para a gente resgatar um pouco a história, nós já tivemos 6 rodadas de negociação, as negociações não avançaram, o governo não tem sequer apresentado uma proposta que seja passível de negociação, e isso num cenário em que o impacto hoje da reposição, que é o que os trabalhadores estão pedindo nesse acordo coletivo, que é em torno de menos de 2%, que foi a inflação do período, o governo não aceita negociar. É importante dizer, pessoal, que esses 2% aí de impacto representa na folha anual, considerando o impacto de toda a folha de pessoal do Estado de Santa Catarina, junto à receita líquida do Estado, algo como 0,05%. Hoje, o governo tem anunciado que o limite de comprometimento da folha chegou a 49,73, ou seja, aplicando esse índice, iria para 49,78, é muito pouco. Além disso, é bom também frisar que a EPAGRE e a SIDASC, por conta de planos de demissão voluntária que foram realizados recentemente, a partir de junho vai ter uma economia em suas folhas algo ao redor de R$2.200.000 por mês. Isso, contabilizado o ano todo, dá algo em torno de 28 milhões. O impacto financeiro da reposição da nossa inflação de 2% no nosso ACT será algo de 11.700.000, portanto, menos da metade do que a economia gerada pelas 2 empresas com seus planos de demissão incentivada. Isso é importante falar, porque o governo anuncia que a folha como um todo no Estado cresceu muito além da inflação e, por isso, não é possível hoje repor esse índice de inflação nos acordos coletivos. Nós gostaríamos de alertar que a EPAGRE e a SIDASC, ao contrário do que fala o governo, fizeram o dever de casa, cortaram custos em suas folhas, cortaram custos em suas operações de rotina do dia a dia e, portanto, merecem um tratamento diferenciado, um tratamento mais adequado. Não é possível que nós também paguemos o preço da ineficiência de outros setores do Estado. Assim, estamos aqui para alertar para esse fato. O setor agrícola no Estado representa algo em torno de 30% do PIB catarinense. Todo o trabalho realizado por essas empresas públicas é fundamental para que isso continue funcionando, a extensão rural na EPAGRE, a pesquisa agropecuária na EPAGRE, a defesa sanitária animal e vegetal na SIDASC. Sem esses fatores, esse tripé importante, a agricultura do Estado não funciona e, portanto, pode ter problemas graves
em todo o cenário de desenvolvimento do Estado. Assim, aqui é importante ressaltar, queremos um tratamento mais adequado. Para fazer também uma abordagem aqui sobre questões que envolvem a estrutura dessas empresas, eu gostaria aqui de convidar o meu colega dirigente sindical, o Gilmar, para fazer a sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, senhora presidente. Bom, infelizmente nós estamos aqui ocupando esse plenário, ocupando esse espaço para denunciar justamente esse descaso que o governo do Estado está com a nossa categoria. Como o Piazeira reforçou, a gente tem toda a importância em função de que 30% do PIB do Estado vem do setor agrícola, setor agropecuário. E os profissionais que garantem a qualidade do setor agrícola agropecuário estão sendo tratados até como uma segunda categoria, vamos dizer assim, um segundo espaço. Então, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Na linha do fortalecimento das empresas, a gente não pode admitir também que, depois de 6 rodadas de reunião que a gente tenha com o secretário da Agricultura, ele veio com um discurso de pacificação da categoria, porém, deixando brechas para a terceirização, deixando brechas para o trabalho intermitente, no qual a gente é totalmente contra, porque a terceirização traz para a gente, tanto na pesquisa, como na fiscalização, como no serviço de ATER, uma insegurança total no sentido de dar continuidade nos próprios programas que o Estado elabora dentro da Secretaria da Agricultura. Então, a continuidade desses programas, a qualidade desses programas, a qualidade do atendimento junto aos agricultores familiares, principalmente, que é o nosso principal foco no Estado, entendeu? Vai ficar muito aquém da necessidade que nós temos durante todo o ano e durante os programas. A gente imagina aqui, como que a gente vai, senhora presidente, terceirizar um processo de fiscalização de fronteira? Como que a gente vai terceirizar, que já está na prática acontecendo, fiscalização de unidades sanitárias, de unidades de agroindústrias familiares? Isso já está acontecendo na prática. Um agricultor ter que contratar um fiscal para a sua unidade de agroindústria. Então, isso acaba que o fator de equilíbrio no processo de fiscalização, principalmente no processo de fiscalização sanitária, acaba aqui ficando aquém da necessidade real. Se imagine como é que a gente vai fazer um processo de terceirização da assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina. Hoje, 70% dos alimentos que vão para a nossa mesa são produzidos pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar é o nosso foco, tanto da SIDASC como da EPAGRE, né? Então, a gente não pode deixar muito este espaço ser ocupado por pessoas que não tenham a total responsabilidade de fazer um acompanhamento desses programas, de fazer com que aquele agricultor familiar, aquele agroindústria, aquele processo produtivo seja prejudicado em função da ausência da assistência técnica, da ausência de uma fiscalização por parte do Estado. Então, a gente que é extensionista rural, sabe da realidade que nós temos que está ocorrendo hoje no campo, faz com que a agricultura familiar fique totalmente descoberta com relação a essa assistência técnica. Se a gente correr por aí, a gente vai ver que a própria EPAGRE, hoje, virando correspondente bancário, né, está concorrendo com os próprios escritórios particulares de assistência técnica, né, de crédito, fazendo com que o quê? Aquele espaço que tem nos escritórios locais sejam extremamente prejudicados no seu trabalho de ATER, no seu trabalho de extensão rural, virando literalmente carimbadores de projetos. Óbvio que o crédito é extremamente importante para os agricultores familiares, sem dúvida nenhuma, porém, não é o único foco de um escritório local, né? Então, a gente pode também fazer com que um paralelo, que como é que a gente vai fazer esse trabalho de pesquisa dentro das estações, né? Como é que a gente vai trazer essa informação segura dentro da pesquisa, dentro do processo que o Estado tem que ter esse domínio dentro das estações, né? Então, a gente tem certeza absoluta que a qualidade desses serviços, a qualidade desses trabalhos acaba sendo prejudicado, porque as próprias relações que existem dentro de um espaço de trabalho acabam ficando prejudicadas em função desta ausência de um programa mais concreto de como que a gente vai fazer isso,
não é? Então, a gente não pode estar olhando e prejudicando tanto os trabalhadores da agricultura, do setor agrícola, como os próprios produtores rurais, que vai, com certeza, respingar nesses produtores. E, infelizmente, vai respingar nos agricultores familiares, que são os mais vulneráveis nesse processo de assistência técnica e também do crédito, né? Então, eu deixo esse apelo, fazer com que o Estado se sensibilize no sentido de que nós precisamos, sim, ter uma negociação que fortaleça a nossa categoria, que fortaleça o nosso serviço de pesquisa e assistência técnica e extensão rural, e que faça com que, realmente, a nossa agricultura se torne forte e que atinja os 30% do PIB sem maiores problemas. Então, eu vejo que a gente tem um caminho árduo a ser percorrido, no sentido de fazer as negociações que a gente tenha mais justiça social, mais justiça nas nossas relações de trabalho dentro das empresas públicas. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade pelos sindicatos e pelo comando dos sindicatos da agricultura. Deputado Dirceu Dresch. Quero cumprimentar aqui o Piacera, o Gilmar, que falaram aqui em nome do SEAGRO e do Sindasp. Também cumprimentar os demais líderes do Sindasp que estão aqui, o Daniel das Neves, a Silvia Agostini, o João Carlos Santin, e também do SEAGRO, o Jorge Dotti César, né? E o Francisco Nunes, que é do Sinsop, e o Aparecido Silveira, que é do Sinsesc. Então, cumprimentar todas as lideranças e que fazem acontecer aí todo o trabalho no setor da nossa agricultura, especialmente a agricultura familiar. Nós temos aqui em Santa Catarina, praticamente 90% dos estabelecimentos são pequenos, são da agricultura familiar. Então, nós fizemos questão de vocês vir aqui neste parlamento, apresentar esta demanda, porque Santa Catarina não pode de jeito nenhum, deputado Dirce, que preside essa sessão, jogar fora a galinha dos ovos de ouro, que é a nossa agricultura. Que tem produzido, tem gerado emprego, tem gerado renda, tem contribuído na segurança alimentar desse país e, inclusive, em outros países, isso é extremamente importante. Nós temos acompanhado nos últimos anos um desvaziamento, para não dizer um desmonte, do Serviço Público da Agricultura. A Cidasc, por exemplo, que é responsável pela fiscalização dos nossos alimentos. E eu não tenho dúvida aqui de dizer que um dos grandes problemas, inclusive de várias denúncias, é esse processo de terceirização, porque não é mais servidor público que faz essa fiscalização dos nossos alimentos. E a mesma questão está colocada na questão da IPAGRE, da extensão rural. As empresas estão contratando, terceirizando o serviço de extensão, de assistência técnica, mas daí não é mais um papel, uma estratégia de Estado, passa a ser uma... Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Passa a ser uma estratégia das empresas privadas de assistência técnica. Nós temos que ter uma estratégia pública. Para onde vai esse Estado em termos de desenvolvimento da agricultura próximos 50, 100 anos? Nós vamos deixar isso na mão das empresas ou nós vamos ter uma estratégia de Estado, né? Eu sou muito concreto nisso. Eu defendo que o Estado tenha uma estratégia do desenvolvimento e pense o seu futuro na agricultura. Não deixe simplesmente isso na mão das empresas. Elas contribuem, cumprem sua função, seu papel, mas o Estado tem que ter uma estratégia. E essa estratégia no meio rural passa pela Cidasc, passa pela IPAGRE, passa por esse conjunto de empresas de planejamento, de levantamento, de estratégia de futuro. Então, por isso, acredito que é importantíssimo o Estado abrir um canal de verdade de negociação aqui. E aí não é só o secretário de Agricultura que discute, é o corpo, o centro do governo, Casa Civil, Secretaria da Fazenda tem que estar junto nessa discussão. Obrigado. Deputado Zé Milton. Deputada Dirce, quero cumprimentar os colegas deputados, na pessoa aqui do Piazera e do Gilmar, cumprimentar a todos os colegas aí da EPAGRE e dos sindicatos que compõem a Intersindical, cumprimentar muito especialmente, né, todos os funcionários da Cidasc, da EPAGRE, do SEASA, que ao longo, né, da história da agricultura catarinense, sempre escreveram uma página de sucesso de uma agricultura familiar e vencedora
pequeno agricultor, mas um agricultor forte. E o segredo para isso sempre foi a pesquisa, a extensão, a nossa qualidade sanitária dos nossos alimentos é o que nos diferencia de outros estados da federação e até de outros países, que nos dá a condição, né, de acessar mercados internacionais super exigentes. Quando isso foi barrado, foi por problemas federais, nunca estadual. E nós temos aqui que prestar o reconhecimento ao quadro de funcionários das empresas da Secretaria da Agricultura. O governo, os governadores e o atual governo sempre citam, quando querem falar bem de Santa Catarina, os nossos índices na produção de alimento e a qualidade do nosso agricultor. Só que, ao longo dos últimos anos, quem faz isso acontecer, que é o operário, o trabalhador, o pesquisador, não tem sido reconhecido perante outras carreiras. Se nós olharmos aqui, deputada Dirce, a carreira jurídica do Estado foi supervalorizada nos últimos anos. E nós não somos contra isso. Mas a carreira de quem produz alimento no dia a dia, que está subindo morro, na várzea, não tem tido o mesmo reconhecimento. E nós passamos agora por um indicativo muito forte. Quando o governo do Estado se nega a assinar um acordo coletivo, mantendo as mesmas cláusulas e repondo 0,06%. É algo muito pequeno. Mais um minuto para a conclusão. É algo muito pequeno para um Estado que tem uma agricultura que segurou a nossa economia, que segura a exportação. Os principais produtos de exportação de Santa Catarina são produtos agrícolas, fruto da ciência, da tecnologia e do nosso status sanitário. Por isso, quero fazer aqui um apelo, como membro da Comissão de Agricultura, ao núcleo do governo, da política financeira do governo do Estado e também aos nossos dirigentes da Secretaria da Agricultura, para que reconheçam nesse acordo coletivo a importância que tem o nosso quadro de trabalhadores. É fundamental. Faço isso como extensionista rural, como funcionário da EPAGRE, como conhecedor da importância dos trabalhos das empresas para a agricultura familiar de Santa Catarina. Chegou o momento do governo do Estado reconhecer a importância do nosso quadro de funcionário para a agricultura de Santa Catarina e para os agricultores, porque o único braço do agricultor que entra porteira dentro... Com certeza. Que entra porteira dentro, a única instituição do governo do Estado que vai lá ensinar o agricultor, que abre a porteira e vai, é a extensão rural, é a vigilância sanitária e é também a SEASA como um grande articulador da comercialização de hortifruti granjeiro. Por isso, quero aqui prestar o meu apoio, Piazeira, a você, ao Gilmar e a todos os sindicatos do segmento, a EPAGRE e a SIDASC que fizeram o papel delas, economizaram e merecem ter esse reconhecimento do governo do Estado. E reconhecimento se faz remunerando bem e adequadamente o trabalhador. Por isso fica aqui o nosso apelo e o nosso apoio às negociações dos sindicatos do setor da agricultura de Santa Catarina. Agradecemos a presença do Eduardo Medeiros Piazeira e do senhor Gilmar Luiz Espanhol. Nos colocamos sempre essa casa à disposição e esperamos que o governo do Estado tenha a sensibilidade de estar revendo toda essa situação. Nós que estamos aí poucos meses de atuação, digamos assim, né, e que ainda estamos em fase de experiência, mas eu acredito que possamos ter um olhar mais carinhoso para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Obrigada.